Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre esporte e inclusão social. Afinal, nosso país tem um grande desafio na área dos direitos da criança e do adolescente e, ao mesmo tempo, pode aproveitar essas grandes oportunidades que se colocam agora para o país no momento em que os esportes estão em alta. Para falar sobre esse tema, nós recebemos João Gabriel Chebante. Ele representa o projeto Love Football Brasil e vai compartilhar conosco a experiência dessa iniciativa que tem se engajado com comunidades na construção de espaços seguros para a prática dos esportes. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV a sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel, e agradeço ao telespectador. Bom, para começar, antes da gente entrar nesse tema tão abrangente, que é a importância do esporte, especialmente nessas comunidades de baixa renda que nós temos no país, primeiro eu queria que, em linhas gerais, você explicasse para a gente qual que é o propósito desse projeto. O propósito da Love Football, ele é muito mais, as pessoas muitas vezes perguntam se a gente constrói quadras e campos. Esse é o nosso, vamos dizer, o principal produto, mas não é um produto sozinho, senão a gente seria uma empresa de construção civil. E a gente faz algo muito maior. A nossa ideia é utilizar o futebol como uma ferramenta de integração social, levando temas como educação, saúde, segurança, o entretenimento, a diversão, que o esporte propõe, mas que o futebol, como o esporte mais popular do planeta, potencializa. Então, o nosso trabalho passa muito por integrar comunidade e, junto com elas, propor essa revitalização da atividade, do entretenimento, da saúde, levar essa agenda através da construção de co-construção, seria o termo mais adequado, de campos e quadras em comunidades ao redor desse país e da América Latina também. Mas no caso, então, do projeto como um todo, como é que surge a proposta de criar uma iniciativa como essa, de você, pelo esporte, buscar ter novos caminhos aí para comunidades de baixa renda? Essa resposta passa muito pela trajetória do Love Football, né? Que surge aqui no Brasil, né? De certa forma, da inquietude do Manuel Silva, ou Mano, como a gente chama, que é o líder da empresa, sediada aqui no Brasil, em Recife, mas que nasceu na Califórnia, através de um processo em que o Mano era um jogador, um cara de classe média, mas jogador de futebol, uma certa habilidade que eu não tenho, nenhuma, zero, mas ele tem, e foi escalando juvenil, infantil, juvenil, juniores, foi chegando próximo do profissional, né? E infelizmente ele não pôde seguir a carreira, mas a paixão ficou. E aí ele conseguiu ir para uma bolsa de estudos para a Califórnia, para fazer a faculdade, fez a faculdade na Califórnia e conheceu outras pessoas que tinham uma inquietude parecida com a dele, que era, eu sou uma pessoa de classe média que porventura tive o privilégio de conviver com pessoas mais humildes e vi que existe muita pessoa legal e que o futebol é uma ferramenta que evitou que uma criança de 10, 8, 12, 14, 16, ao invés de estar na escola, poderia estar fazendo um monte de coisa errada, mas não, estava lá jogando bola, seguindo uma nutrição, engajada num sonho, mais atrelado a uma educação. Se o cara no final não virou um jogador de futebol, pelo menos se tornou um cidadão melhor. É o caso do próprio fundador da entidade que ganha uma bolsa de estudos no exterior. Exatamente. É algo que é caríssimo, né? Caríssimo. E com isso ele criou, lá em 2007, junto com amigos nos Estados Unidos, a Love Football. A Love Football é uma entidade que nasceu nos Estados Unidos, primeiro realizando projetos na América Latina, país principal, a Guatemala, até por uma questão de validação de conceitos. A Guatemala tem algumas comunidades rurais e urbanas que seriam interessantes para testar o modelo, ver qual modelo era interessante, qual era o melhor modelo a ser implementado para co-construir com a comunidade, com parceiros, essa história. Foi uma escolha técnica. Foi uma escolha técnica. Havia alguns fatores que aproximavam o país, mas foi uma escolha técnica. E aí, a partir da virada de 2010, no início dessa nossa década, houve a oportunidade, através de um apoio da FIFA e de um programa que a FIFA tem chamado Football for Hope, que é justamente com esse intuito de levar... Futebol pela esperança, ou para a esperança. Exatamente. A gente teve um investimento associado a uma grande empresa que patrocina também a Love Football e veio o pensamento, por que não levar a Love Football, que fala sobre futebol, é uma ONG que
a gente evoca e fala de futebol o tempo inteiro, por que não trazer ela para o país do futebol, já que nós temos, inclusive, um brasileiro no nosso quadro. E a Love Football vem para cá, e desde então foram 9 projetos na Guatemala, de menor porte, e os demais dos nossos atuais 16 projetos, ou 14 mais 2, porque são 2 que estão em reta final, aí um bastante importante que falaremos dele daqui a pouco, começamos a implementar no Nordeste, no Sul, no Sudeste do país aqui. Como é que foi trazer essa experiência de um país pequeno, como é a Guatemala, para um país tão grande, tão diverso como o Brasil e que também já com uma estrutura mais consolidada, inclusive nesse campo do esporte? Ele é mais consolidado, mas a paixão por futebol ela é a mesma. Ela independe de você estar num país emergente como o Brasil ou num país com mais dificuldades sociais como é o Guatemala. A paixão é a mesma. Então, o trâmite entre obter patrocínios, fundos ou entusiastas da causa, voluntários, também é o mesmo, independente de você estar nos Estados Unidos e atuar num projeto na Guatemala, ou fazer isso em Recife ou São Paulo. A Love Football é sediada em Recife, e realizar no Complexo do Alemão, ou em Itaquera, ou em Foz do Iguaçu. Então, partindo do pressuposto que o DNA é o mesmo, e o fluxo de conversação empresa, ONG, voluntário e comunidade ONG são os mesmos, independente do país que você está falando, e ainda para ajudar são países de cultura latina, então é a mesma, não tem grandes adaptações, não. Bom, você mencionou já 3 locais em que o projeto hoje é desenvolvido no Brasil. Uhum. No caso, no Paraná, o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro Isso. e também a cidade de São Paulo. Onde mais ele é feito aqui no nosso país? A Love Football ela nasceu em Recife, então os primeiros projetos foram na região Nordeste. Tivemos alguns em Recife, ou na proximidade de Recife. Um de destaque, até foi um dos últimos a serem entregues, foi na cidade de São Lourenço da Mata, onde tem a Arena Pernambuco. A empresa responsável pela arena queria entregar uma ação social, um legado à sociedade além do estádio, então nos chamou para construir uma quadra na principal escola da cidade. E fizemos Alagoas, Paraná, como a gente falou, Curitiba e Foz, Rio de Janeiro, com esse projeto maravilhoso que foi e continua sendo no Complexo do Alemão, porque o projeto não termina quando a gente inaugura, né? Existe todo um suporte posterior às lideranças comunitárias para manter a quadra e o projeto e o DNA da nossa marca presente. E agora, no mês de junho, oficialmente chegamos em São Paulo. Na verdade, já estamos, mas dia 12 de junho estaremos oficialmente lançando nossa base, nossa primeira etapa em São Paulo. 12 de junho, que é a data, inclusive, da estreia da Seleção Brasileira de Futebol. O Brasil vai estar em campo contra a Croácia. Vai ser o primeiro jogo da Copa. Não só é o primeiro jogo do Brasil, como também a abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho. Inclusive, estão associados esses 2 eventos, tanto a abertura da Copa no Brasil, quanto também a inauguração dessa quadra. Sim, um dos patrocinadores da Copa nos chamou para fazer um projeto, uma coisa muito bonita, que é construir um campo mais uma quadra na Fundação Dom Bosco, que fica muito legal. A diferença entre esse nosso projeto 16 e a abertura da Copa do Mundo, estádio do Itaquera, Arena Corinthians, como preferem dizer, é apenas o metrô. Então, tem o metrô no meio, de um lado estádio, do outro o nosso projeto. E no dia 12, às 10 horas da manhã, 130 crianças do mundo inteiro, de 120 países, virão à fundação, conhecerão esse legado que nós estamos entregando ao bairro de Itaquera e à cidade de São Paulo. Vão participar de um evento com a participação de Bebeto e da Marta. Vão inaugurar, vão jogar bola, vão ter o seu momento de Messi, Neymar, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Que provavelmente alguns ali vão ser da mesma nacionalidade. E terminado o evento, eles vão passar por baixo do metrô, né, porque a estação é embaixo, e vão assistir o Brasil e Croácia, né, em um espaço especial para eles.
E é interessante que ali, ao você ter crianças de tantas nacionalidades reunidas, você resgata esse sentido de paz que a Copa do Mundo e esses campeonatos, essas competições internacionais, elas evocam, né? De nós celebrarmos essa união que existe de todos. Eu acho que o mais legal, e é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, nesse projeto, né? E por toda a, vamos dizer assim, a complexidade, né? A intensidade que esse projeto tem. Nós estamos falando que dia 12 de junho é a capital do mundo, e não é só o mundo de futebol, a capital do planeta, os olhos do mundo estarão em Itaquera. E para existir essa capital do mundo, para existir o Neymar, o Davi Luiz e o Hernanes, que são nossos embaixadores, inclusive, e estarão lá, para eles chegarem ali e participarem desse mega espetáculo que envolve bilhões e várias pessoas trabalhando. O mundo todo, né, envolvido. E negócios. Para existir tudo aquilo, precisou de uma quadra e de um campo com crianças. Quando o Neymar era pequeno, ou quando Davi e Hernanes eram pequenos, corriam atrás de uma bola. Provavelmente num campo ou numa quadra, não muito diferente do que a gente vai estar fazendo antes. Então a gente faz sempre essa brincadeira, que de um lado do metrô Itaquera estará o showbiz, as grandes quantias, a organização primorosa, né, as televisões, etc. Mas o futebol de verdade, a gênese, o DNA, se vamos falar de DNA, a marca futebol, na verdade ela está do outro lado. Assim, a gente fala muito isso. Para existir aquele, a gente precisa ter campinhos e quadras com crianças correndo atrás da bola, vivendo atrás do sonho delas, e é isso que a gente vai reforçar nessa inauguração do Campo 16 e da quadra, né? O nosso projeto 16. E como garantir esse envolvimento da comunidade ao construir uma quadra, por exemplo, para as crianças poderem praticar esporte com segurança? Como é que esse envolvimento comunitário, inclusive para criar novas possibilidades para elas? É sobre isso que nós falamos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, João Gabriel Chebante, do projeto Love Futebol Brasil. É interessante você destacar a presença desses astros internacionais, porque inclusive aqui na nossa programação temos ali uma grande campanha, Fiz um Gol pela Infância Brasileira, na qual a Legião da Boa Vontade convidou também esses grandes nomes do esporte brasileiro para juntos mostrar essa convicção que nós devemos ter pela nossa atitude solidária em fazer o bem, especialmente em prol das crianças. Então Neymar, Davi Luiz, Daniel Alves e nomes que marcaram a história do futebol no Brasil, como Pelé, Zico, assinaram a camisa oficial que você pode ter acessando o site www.lbv.org/doe, fazendo a sua colaboração, fazendo a sua doação, você recebe como um brinde essa camisa assinada pelos astros do futebol brasileiro, numa campanha já desenvolvida pela Legião da Boa Vontade há tantas décadas. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco nós continuamos com esse bate-papo.